primeiro pedir aquela inscrição marota, né? Que não sei, cara, parece que vamos pedir todo episódio, porque só dá certo quando a gente pede, né? Lógico. Pedir pro pessoal acompanhar aí o podcast, se não estiver gostando dos temas escolhidos. Dá sugestão aí nos comentários, a gente não fica chateado, pelo contrário, só agradece. Então começa aí com a sua razão a respeito das gambiarras. O que você ia dizer? Eu tava falando É. que você que é o mais gambiarrento de todos, o maior gambiarreiro de todos, tenho provas técnicas de você é o maior gambiarreiro do mundo. Evidências físicas. Não, eu tenho evidências físicas e testemunhas. Testemunha ocular, testemunha perita na situação que pode corroborar. Tenho prints de WhatsApp pra provar isso. E o cara falando assim, não, mas eu não tenho muito gambiarra. Não, isso aqui já tá parecendo aquelas gravação de sessão de tribunal, cara. Tenho testemunho ocular, tenho provas incontestáveis. Sim. Me fala uma coisa, quem que arruma os seus eletrônicos? Quem que indicou a pessoa que arruma suas coisas eletrônicas? Ah, o Pica. Exatamente. O cara é amigo meu. Qualquer coisa idiota que você leva pra ele, ele me conta. Ou seja, quase tudo que você leva pra ele, ele me conta. Mas dá exemplo aí. Bom... De gambiarra. Eu já levei coisas diferentes pra ele consertar, tipo um carregador portátil. Mas era pra tirar. O carregador portátil é uma gambiarra. Você não resolveu ele numa gambiarra? Que ele falou assim, não, porque não dava... qual deles, né? Eu só levei um carregador portátil pra ele consertar. Aquele que ele falou que não dava conserto, porque não tinha como achar uma bateria daquele tamanho, aí você comprou uma bateria menor pra adaptar no negócio ali? Isso aconteceu, mas depois... Isso não é gambiarra? Isso foi uma gambiarra, mas depois eu achei a bateria correta, levei pra ele e foi só uma troca de bateria, no fim das contas. No fim das contas foi só uma troca de bateria, mas não teve gambiarra, né? No meio desse processo houve gambiarra das fortes aí, pelo jeito. E das perigosas ainda, né? Não, mas o que eu tava falando é que eu já fiz, nossa, como eu fiz gambiarra nessa vida. Até quando... Uma gambiarra que eu tentei fazer uma vez, eu ainda era moleque, não tinha a menor noção, era tentar botar freio de bicicleta no lugar de corda de baixo e ver se funcionava. Nossa senhora. Eu ainda morava em Caconde, então era um lugar aceito para esse tipo de padrão. Eu ia perguntar onde você arrumou um freio de bicicleta, mas deixa pra lá essas coisas. Na verdade, em Caconde é bicicleta. Se você chegar lá falando o que é bicicleta, eles não vão saber. Tem que falar da forma correta e você consegue comprar numa bicicletaria. Tem bicicletaria lá, entendeu? Mas então, vamos voltar ao tema, porque senão de novo vira show do Poke Live. Exato. Assim, cara, eu já fiz muita... É assim, como na minha área, que é a mesma da do Tarcísio, a gente não faz gambiarra. A gente usa uma coisa que chama artifício técnico. Não é gambiarra, gente. É artifícios técnicos. O que é? São maneiras de chegar à mesma solução utilizando de métodos não convencionais. Técnicas avançadas de improviso. Exatamente. Tem vários nomes que a gente pode dar para isso. Que, por exemplo, quer ver uma gambiarra? Adaptação de baixo custo e alto rendimento. Isso. Antigamente, o que a gente fazia? Porque daí você fala antigamente é coisa de velho, né? Fica aparecendo. Mas é assim, você tinha que formatar um computador. Você tinha que salvar os arquivos do computador. Você não tinha pendrives tão fáceis e tão grandes e como você fazer os backups. O que você tinha que fazer, cara? Você ia, salvava o backup de pouquinho em pouquinho, levava pro outro computador, salvava no outro computador. Isso aí já fiz muito, usando o USB 1.0, que demorava uma eternidade pra você copiar os negócios. E a maior gambiarra que eu acredito que quase todo mundo já fez, eu já fiz bastante, é jogar videogames antigos por emuladores ligados na televisão através do seu computador. Nossa, fiz muito isso. Isso aí sim. Diga-se de passagem, o Poke faz isso até hoje. Então, cara, mas aí, o que eu entendo por gambiarra? Não é querendo cagar a regra, um conceito possível de gambiarra. Que é quando você pega uma coisa que não foi feita para aquela finalidade
e adapta para usar para uma finalidade diferente para cortar custo. Então, cara, nesse processo aí, para mim nada é gambiarra. Por quê? Claro, tem uma saída HDMI que é compatível com a televisão. Foi feita para aquilo. Você está usando um adaptador de joystick que, inclusive, tem o da Microsoft, fabricado pela Microsoft, para o controle de Xbox para usar no PC. Tem outro de marca mais barbante, mas ele foi fabricado para aquilo. Você não está gambiarrizando absolutamente nada. Você está usando as coisas para a finalidade que elas foram feitas. O emulador foi feito para simular o console original, seja para teste no momento do desenvolvimento, seja para backup, ou seja para pirataria também. Mas, a meu ver, até aí não tem pirataria. Não tem, bobeira. Não tem, não. Você tá pegando a propriedade intelectual de uma empresa, adaptando para você usar sem pagar nada, mas até aí não tem problema nenhum, imagina. Coisa boba. Dependendo do caso, não tem problema. Uma vez que se você tem o software original, peraí, só um minuto. Doutor Poe que vai falar agora, vamos lá. Vamos colocar essa definição de gambiarra com o Dr. Poe. Não, a empresa não pode ditar onde você vai rodar esse software. Se tem outro lugar que é compatível, o que é gambiarra gambiarra não, que é pirataria quando você não tem a licença original e usa emulador. Detalhe, se o jogo estiver fora de comercialização, ele não estiver sendo comercializado, também não é crime. Porque fontes vozes da minha cabeça? Não, fonte o canal do Velberan, que pesquisou e foi lá mostrando os pontos na lei. E a fonte dele, você também sabe? E a fonte dele é voz da cabeça dele. Cara, ele vai demonstrando, ele falou, pesquisei aqui, ele tem um vídeo de 40 minutos só demonstrando. Não, isso daí parece verídico, é por isso que a Nintendo nem processa os outros, né? Nem existe muita história na internet, né? Desse tipo de coisa, da Nintendo processando os outros. Porque, normalmente, você tá pirateando um software de Nintendo Switch, você não tem o original pra jogar. É nesse caso que os caras tomam processo. Ele tá sendo vendido, tá sendo comercializado, e você baixa ROM pirata pra jogar. Pô, que os caras Mano, o emulador já é uma gambiarra. O emulador já é uma gambiarra já, mano. Não, o emulador não é gambiarra. Como não, cara? Os caras tão, tipo, dando um jeito totalmente por fora ali de como fazer o videogame reproduzir os bagulho ali no o emulador computador. É inspirado no código-fonte do kit de desenvolvimento oficial. Engenharia reversa. Temos aqui o especialista no TI da Nintendo, dos videogames aí. Só deixa eu te falar um negócio. Você sabe que pra você ter acesso ao kit de desenvolvimento oficial, você tem que ser parceiro da Nintendo, você assina contratos afirmando... Não, meu ovo. Errado. Tá bom. As principais third parties, elas recebem o kit de desenvolvimento. Kit de desenvolvimento, desde a era do PlayStation 1, ele é disponível para compra também. E você sabe que as empresas não são obrigadas a disponibilizar isso, né? Depende. Os kits de desenvolvimento fabricados para produtoras grandes, esses kits de desenvolvimento, eles são ou entregues para algumas parceiras ou comprados por produtoras que têm interesse. E aí a empresa pode não vender. Agora, na internet, kit de desenvolvimento mais podado, eles estão disponíveis para qualquer pessoa acessar e comprar. Isso. Aí vamos supor, eu vou fazer a minha plataforma. Então, aí você precisa disponibilizar o kit de desenvolvimento. Não, eu não quero, a empresa é minha, e só eu vou poder desenvolver. E aí? Mas os caras disponibilizam. Mas os caras disponibilizam, mas você não é obrigado a disponibilizar. Isso que eu estou falando. Não, mas eles disponibilizam. Sem a obrigação, mas todos os consoles atuais estão disponíveis. Não é assim que funciona as coisas. É assim que funciona, tanto que tem jogo indie para todas as plataformas. Quem te falou? Foi o canal aí do cara que você tava vendo lá? Não, cara, você pode entrar na Store aí, vai ter jogo pequeno de desenvolvedor brasileiro. Não, pera, só lembrei de um negócio aqui. Você falou que assim, então, emulador não é gambiarra. Não, emulador não é gambiarra, então é assim, é legítimo, é legal. Não há ilegalidade em desenvolver onde tá ilegal? Faz o seguinte, procura na
na Steam um emulador que chama Dolphin. Aí você procura por que ele saiu de lá. Porque estavam usando para fim de pirataria, Valota. Ou seja, porque É eles só não por isso. querem. Desenvolver o emulador não é crime. Tá bom. DOSBox é crime. O que é DOSBox? Você não sabe o que é DOSBox? Não, se você quiser falar o nome que as pessoas conhecem, DOSBox. O que é DOSBox? DOSBox é uma virtual machine de Por que DOS. você não fala porra de Virtual Machine? Exatamente. Eu nunca ouvi falar desse DOSBox. DOSBox eu nunca ouvi aí, falar. velho. Virtual Machine, sim. Cara, pra que usa DOSBox? Os caras querem jogar Doom, os caras querem jogar Erect, que é o jogo da era do Doom, aqueles jogos antigos, Mortal Kombat 1 pra PC, e as máquinas atuais não rodam. Aí você usa uma virtual machine, emula o DOS, e você joga num PC mais moderno, uma coisa que foi programada para você jogar num 486. Com a tradução, gambiarra. É o mesmo princípio do emulador. Não tem legalidade nenhuma. Pô, você sabe que Não, existe não é um negócio- legal, mas é gambiarra. Não, e existe um negócio chamado propriedade intelectual, tá? Só não é. Não vai nessa do não existe legalidade nenhuma. O doutor. Cara, uma vez que você comprou a licença do Doom, ela é tua para executar. O cara que desenvolveu não pode dizer, não, você é obrigado a rodar num 486, você não pode rodar num i5. Tá, então faz o seguinte. Então, na mesma linha de raciocínio, é uma vez que eu comprei um CD, eu posso rodar ele aonde eu quiser, a hora que eu quiser? Não. Você pode entendi. dentro da sua casa. Você não pode. Você pode ter um Xbox One. Deixa eu cagar Você regra um pode ter minutinho o aqui. Street Fighter original do Xbox One. E você não pode fazer um campeonato público. É ilegal. Um campeonato informal, irregular. Agora, dentro da tua casa, você instala ele na TV que você quiser e se tiver capacidade de emular num PC, uma vez que você comprou o jogo original, tá escrito na mídia. Não pode ser reproduzido em público, é proibida a execução pública. Até disco de vinil tem escrito isso. Você não pode fazer uma festa e executar um material que foi feito para execução privada, dentro da sua casa. Agora, dentro da sua casa, você executa na máquina que você quiser e na que você tiver condição de executar. Eu jogava Pokémon GO quando saiu, só que o negócio não era oficial no Brasil. O que eu fazia? Gambiarra. Eu peguei isso. Mas como que era a gambiarra? Eu pegava o emulador que eu usava para desenvolver para Android, eu alterava a minha geolocalização, instalava no emulador e jogava lá no canal. Ah, pode crer. Central Park. Na Austrália. É, tipo, Eu jogava na Austrália. metia E tipo você uma VPN, né, velho? Isso, pegava VPN, você vai falar que todas essas coisas que eu falei são oficiais. É tudo oficial. E é Não é gambiarra. distribuído, Só que se você não é- juntar tudo é gambiarra, cara. Ué. não é distribuído oficialmente no seu país e não tem um meio de importação legalizado. Lógico que gambiarra. Faz um favor pra mim. Tem um negócio, mas vai mamar macho, mano. Não, Pelo amor de Deus. pera aí então, Pok. Então, o Você quer emulador, ver ele precisa gambiarra? nascer no Brasil pra gente conseguir, não ter problema. Não, cara, ele tem Porque- distribuição gratuita. Porque eu tenho No mundo certeza que inteiro, ele nenhum não é dos limitado emulador a uma nasceu região. aqui. Pô, ser legal ou ilegal é indiferente de ser gambiarra ou não ser gambiarra, fi. Cara, o que eu falei mano. no começo. Eu falei que eu tô adotando um conceito de gambiarra e você já começou a discordar, foi pro ponto da legalidade da ilegalidade. Não. Mas voltando um pouco pro Quem falou assunto, isso foi você. Você que falou assim, não, porque não é gambiarra, porque existe a distribuição eu falei, oficial. eu tô adotando um conceito de gambiarra. Vocês podem discordar ou não. Mas um negócio que eu acho que vocês não vão discordar que é gambiarra, e é essa questão do Pokémon GO no passado, é o mesmo esquema, só que feito no passado, é quando você cortava um pedaço do teu Super Nintendo do lado do slot de cartucho, porque como que era a trava de região do sim. Super Nintendo? Ele Era uma travinha tinha de plástico. O americano ele é uma travinha de plástico, ele tinha tipo uns pinos de plástico que não cabia o cartucho japonês. Você só cortava, passava a funcionar. Isso é uma puta gambiarra. Assim como a primeira Isso, é. sugestão que o Valota deu, a soprar-fita é uma puta gambiarra. Por quê? Porque você tá querendo fazer de um jeito econômico, rápido e prático, seria pegar um cotonete, álcool isopropílico e limpar. Não dá certo assoprar? Não dá. Se for saliva ali, vai até prejudicar a fita? Vai. Mas é uma gambiarra. Total Lógico que é. gambiarra. Na verdade, aí O eu já não. negócio Pra mim já não é nem gambiarra, pra mim é mandinga.
Ele sai do lado, porque ele sai do lado da gambiarra e passa a ser mandinga. Mandinga. Se a gente falou aqui no começo que gambiarra tem que ter uma certa eficiência, você tem razão, porque não tem eficiência nenhuma. Na verdade, tem sim. É a baba que faz funcionar, fi. Não, na verdade não é isso. O que fazia pegar a fita não é o ato de você assoprar, era o fato de você tirar a fita e encaixar de novo. Exatamente. Era isso que fazia funcionar, não. Exatamente. A assoprada é a mandinga, fi. Agora, vocês sabem que o destrave de console, logicamente, é uma gambiarra, né? Você sabe que o travamento, já que a gente começou a falar disso, do PlayStation 1, o jeito que ele era travado por si só já parece muito uma gambiarra? Não é, mas parece. Você sabe que jeito que era a trava do PlayStation 1? Foi muito fácil quebrar? Mas que trava? No Saturno também. O CD do PlayStation 1, ele tinha um pequeno risco. Não sei se feito a laser ou se ele era um risco feito por máquina, logicamente. Era um risco bem preciso na mídia. E o leitor, a BIOS do PlayStation 1, era programada para procurar esse risquinho pequeno na mídia, talvez fosse até um risco digital feito por laser, não sei dizer. E aí, quando tinha o risco, significava que era original e ele dava o boot. Tanto que a primeira forma de destrave, você fazia um CD pirata, esperava ele dar o boot, pular para a tela preta do PlayStation, onde ele ia começar a ler o jogo, trocava rapidão de mídia e a pirata funcionava. No Saturno também. Foi muito fácil desenvolver um mod chip para isso, porque o mod chip só tinha que dar um comando para a BIOS não procurar essa falha na mídia, essa falha entre aspas, né? E é engraçado que até perguntar para vocês viram um PlayStation 1 não destravado? Não. Nunca nem soube que existia um PlayStation 1 travado. Eu também não sabia que existia pois PlayStation cara, travado. Olha que eu comprei meu PlayStation 1. Nossa, quando eu comprei, cara, foi meu segundo videogame, no caso, mas no primeiro que eu mesmo ganhei, cara, ele já veio destravado e eu comprei antes dos anos 2000. Eu também, mano. Tipo... Cara, e eu abri o meu PlayStation 1 pra alinhar o canhão dele e eu vi um chip lá. Isso aí eu já devia ter 30 anos por aí. E vi um chip lá. Aí eu perguntei pro Neto, o que é esse chip aqui dentro? O que é essa gambiarra aqui? Ele falou, é o destrave dele. E isso, cara, é característica de console que não veio ou que demorou pra vir a comercialização oficial. Vocês lembram de lá, 95, 96, e tipo numa lojas americanas, numa loja que só vende original e vê PlayStation 1 pra vender? Ou era só tipo no Fotocarlos? Bom, nunca fui numa loja oficial assim, porque não tinha isso aqui. Nunca. Tipo, você foi passear no shopping Campinas, São Paulo e ver um PlayStation 1 vendendo? Não lembro. Então pode ser, eu posso estar enganado, mas pode ser que ele só vinha no mercado cinza. Como foi com o Switch por um bom tempo, né? Que a Nintendo ficou sem representação oficial no Brasil. E aí, mercado cinza já havia destravado, né? Porque o PS2 dava para comprar travado, era mais fácil. Você tinha no shopping, tinha no Americanas da vida, e tinha na internet, né? Já 2001, 2002 já era escasso, mas já dava para comprar as coisas na internet. E ele vinha travado. Tá. Dá pra entrar na gambiarra aí. Esse negócio de Play 1 eu não sabia não, cara. Pra mim... Também não. Não, mas ele tem, cara. Eu até abro o meu, que é facinho de abrir e fechar e mostro. Ele é muito simples. Não, fica tranquilo. Eu acredito na sua palavra. Eu acredito. Não vai me quebrar esse videogame aí, não. Já abri ele. Os consoles da minha coleção que eu dou conta de abrir pra limpar, eu abro e limpo, que não são muito complexos. Os que eu já não sei mexer, eu já nem mexo mesmo, porque eu sei que vai dar bosta. Vale ressaltar, é esse tipo de coisa que o Poké faz, que faz ele recorrer a profissionais pra depois que ele fez a cagada tentar resolver as coisas. Mas hoje eu já sei. Da onde você tira de abrir as coisas, cara? Não, ele me lembra muito Porque de o tempos Pomba, em tempos velho. precisa limpar, cara. Ou alinhar canhão. Deixa eu te falar uma coisa que eu já ouvi num áudio muitas vezes. Você é limitado, cara. Para de tentar fazer esse tipo de coisa. Eu sei o que eu dou conta, que eu não dou. Ué, cara, eu tenho 4 PlayStation 2. 3 desses são Slim. Todos eles eu já troquei o leitor. E o cara tem os dons, as audácias de falar que o cara não faz gambiarra Porque nas o coisas. negócio... Quem tem 4 PlayStation 2, cara?
Cara, você tem 4 Vou te PlayStation explicar por quê. 2? Eu vou explicar por que eu tenho. Eu tinha um PlayStation 2. O leitor dele estragou e o tijolão é muito difícil de achar leitor de reposição. Aí o que eu fiz? Eu fui num desses negócios que vende coisa velha, eletrodoméstico velho, que tem bastante pra cidade. Falei, vou ver se eu acho um PlayStation 2 Slim. Porque ele é fácil de trocar o leitor. Você acha bem fácil o leitor original para troca. E aí o cara lá não mexia com isso. Ele tinha parado lá, porque ele vendia TV, vendia rádio, vendia móvel usado. E videogame para ele não tinha interesse. Ele tinha 4 lá, novinho. Aí eu falei, PlayStation 2 quando dá problema, normalmente é o leitor. Provavelmente esses 4 aqui estão funcionando. Quanto que ele queria em cada um? R$20. Aí eu falei, vou levar todos. R$20? Quanto que eu não vendo isso aqui? Vale uns R$200 um PlayStation 2 Slim funcionando. E aí peguei dos 4, fiz o teste para trocar o leitor, consegui salvar 3. E aí eu já vendi, apareceu outros em rolo também, porque esses Play 2 que eu paguei muito barato, tem um site que chama Meu Game Usado, que ele paga em torno de uns 200 conto nele funcionando, e ele não me dá dinheiro, ele me dá crédito para comprar jogo novo. E aí às vezes lança um jogo que eu quero, em vez de eu gastar dinheiro, eu troco esses Play 2 que eu paguei barato. Nessa história, aparentemente, você tem vários planos e nunca resolveu isso. Você ainda tá com 4 Play 2, você nunca fez isso, tá só na Eu já passei vontade. pra frente, já entrou outro que eu peguei em troca. Como assim já entrou outro, mano? Você é o quê? Cigano? Você faz rolo? Escambo? Ele deixa em estoque. O estoque mínimo dele é 4 PlayStation 2 aí. Eu faço rolo, qual que é o problema? O Harrison tá impossível aqui hoje, né, gente? Mas e você, Então, você tem alguma gambiarra que você tem aí? Mano, sinceramente não tem não, velho. Não? Você nunca fez uma gambiarra? Ah, já fiz, mas eu fiz essas básicas aí de fita, de destravar jogo, destravar videogame, mas essas mais básicas aí. A única que eu tenho aqui, uma aqui agora, é que eu, tipo, mandei o cara furar o cano da eletricidade pra tirar um fio pra ir pra lâmpada, tá ligado? Essa é a única que tem. Não, mas... Cara, eu já fiz gambiarra, eu falo que o Poké é o rei da gambiarra, mas eu já fiz gambiarra pesada, mas pesada dessa aí eu acho, pra mim, as maiores gambiarra, que é o Hackintosh, que é você conseguir instalar o sistema operacional da Apple num PC, mas não por... Como é que você chamou o negócio, Poké? DOSBox? Pra mim chama VirtualBox. DOSBox. Não, instalar o sistema operacional da Apple num PC da Intel, era um Dell que eu tinha aqui. Cara, isso aí dá trabalho, mas... Cara, tem uma gambiarra que eu acho que vocês já fizeram, eu já fiz também, uma puta de uma gambiarra. Que é, às vezes você quebrou a ponta de um cabo de rede e você não tinha um alicate ali pra clipar. Cortar a ponta de um outro cabo, que você precisa usar a internet ali na hora, você não tem, e emendar todos os fiozinhos dentro pra internet funcionar na hora. Ah, eu já fiz essa aí. Cara, eu sei que dá certo, mas essa eu juro que eu nunca fiz. Eu fiz, essa aí eu já fiz. Mas tem outra também que eu lembrei agora aqui, essa aqui, mano, essa aqui é brazuca, gambiarra brazuca, velho. Rebentar o chinelo e meter um prego ali no bagulho. Isso aí é gambiarra. Essa aí é gambiarra brazuca, tinha uma gambiarra da hora na casa do Valota, da hora mesmo, que eu acho que os irmãos dele que fizeram. Pegaram um amplificador antigo, não sei se era de carro, ligaram nas caixas de som da hora e pegaram um plug desse de fone de ouvido, puxaram do PC, ligaram no amplificador. Isso já tem bastante tempo, é perto de quando você mudou pra essa casa que você mora agora. Mas você tinha um sonzão da hora numa época que nem tinha umas caixas de som bolada pra comprar pra PC. Você lembra disso? Pior que não lembro muito, não, até porque eles nunca foram muito de mexer em PC. Mas acredito que pode ter acontecido, sim. O Poké não é. O problema não é que o Poké tem gambiarra, o problema é que o Poké ele é acumulador e consumista. Ou não? Também é mentira. Ué, o cara tem PlayStation 4, PlayStation 2 lá, velho. O cara não é acumulador pra caralho. Eu sou acumulador
Mas assim, talvez o meu nível de acumulador chegasse ao nível de doença. Agora, eu felizmente tenho outra mania que barra isso. Que é mania de organização. Mania de organização. Faz muito tempo. Então, quando o negócio começa a virar lixo, eu me desfaço. Então, eu sou acumulador até o momento em que não é lixo. Não fede, não vaza, como o acumulador doente faz. Então, sim, existem níveis, mas só pra falar que você não é muito acumulador consumista, esses bagulho de ligar na televisão, quantos você já teve? Bagulho de ligar na televisão. Esses stick, mini PC, quantos você já teve? Eu já tive um tanto bom, cara. Mas assim, a bem da verdade, hoje eu tenho um Mi Box no meu quarto, que minha TV é antiga, é um negócio comum, um Firebox, um Mi Box, você tem na tua casa também. Não, não. TV, né? Não, eu tenho. Não é meu aquilo lá. Só que ele é do teu da Amazon, o meu é da Xiaomi, mas é muito parecido. Cara, e esse mini PC da Intel, que eu comprei muito por curiosidade para ver como era, e me foi útil, um tempo muito bom ele foi útil, porque tinha uns professor bem anta na escola que eu trabalhava, sabe aquele vírus que pega no pendrive? Aquele vírus que pega no pendrive que transforma tudo em atalho? E aí, tipo, não resolvia, não parava. Aí uma professora um dia me manda assim, meu cunhado já resolveu para mim. Ele transformou em atalho todos os arquivos do meu pendrive e agora não dá mais esse problema. Eu falei, é você que tá passando o vírus, ele não resolveu o problema, o vírus tá no teu pendrive. Não, ele resolveu. E o que acontecia lá é que eles colocaram o notebook preso, fixo, em um púlpito pro professor da aula que só cabia um notebook. Então esse mini PC eu desplugava o HDMI do notebook, plugava nele, dava a imagem no projetor, colocava o mouse e já tava a minha aula lá, era prático pra caramba pra eu não ficar pegando vírus. Então esse mini PC me ajudou pra caramba um tempo. E os outros, cara, eu tive sim, não vou mentir. Eu queimei tentando ligar com fonte alternativa, tipo, tentando ligar no carregador, porque eu sou fuça, tentando fazer ele funcionar na USB do computador. E os outros, cara, eu acabei passando pra frente porque muita gente quis colocar um na TV pra assistir Netflix, pra assistir outras coisas. Aí tem 2 na casa da minha mãe, um com a minha tia. Então eu só fiquei com esses mesmo. Eu passo as coisas pra frente, eu faço rolo, eu não só acumulo. Você é cigano. Cigano. É cigano que faz rolo, trato feito. Beleza. Tá definido. Tá. Bora pro tema lá? Qual que é o cara do trato feito? Agora que a gente conseguiu definir o que eu sou, vamos pro tema? Bora. Vamos. O que eu ia fazer? Não, na verdade eu esqueci de perguntar outra coisa. A questão das gambiarras que a gente tava falando, na verdade eu nem falei das principais, que também vale como gambiarra ou como mandinga pra mim, né? No caso, vocês já tiveram PlayStation, né? PlayStation 1. Sim. Vocês já tiveram que virar o videogame de ponta cabeça pra ler melhor o CD? Cara, isso não é mandinga. Eu vou te dizer o porquê. Se você ligar um PlayStation 1 e apertar o botão que a tampa pressiona quando ela fecha, a primeira coisa que o leitor vai fazer após dar o sinal de luz o leitor vai subir um pouquinho e vai aproximar do disco. Quando o leitor tá gasto, ele não consegue fazer esse movimento de subir e aproximar do disco. Então, quando você vira ele de ponta cabeça, a gravidade ajuda e faz ele funcionar por mais um tempo. Aí eu fiz uma pergunta de sim ou não e você me deu uma aula, obrigado. Cara, mas eu fiz uma pergunta de sim ou não, irmão. Lembra que o povo falava que lavar o disco com detergente ajudava a melhorar os discos, os riscos? Passar pasta de dente, vocês já ouviram? Já, anotei aqui também. Eu já vi gente que passa banana. Que Sério? isso? Cara, e esse negócio da pasta de dente, eu acho que foi algum idiota, porque, tipo, disco original, raro, você tem uma máquina de polir disco, que locadora de DVD normalmente tinha essa máquina, porque uns cavalos riscava, e os caras não podiam ficar perdendo o disco toda hora. Tanto que eu já levei disco original, meu, pra polir e tal. E a cera de polimento que eles passam
vem num tubo parecido com a pasta de dente. Então algum animal deve ter visto alguém fazendo isso na locadora e falou, o cara tá passando pasta de dente. E tentado reproduzir em casa e criado essa lenda urbana aí, suponho eu. Agora eu posso falar uma coisa? Nesse caso, você tá errado. Porque realmente, dependendo do risco, funciona. Se o risco for muito pequeno, funciona o negócio da pasta de dente. Vixe, Maria. É sério, eu fui ler pra ver se funcionava. Eu nunca passei pasta de dente no CD, mas eu já ouvi falar, fui procurar e realmente funciona. Quando o risco não é muito grande, funciona. É por isso que o negócio da banana também funciona. Só que também não pode ser um risco muito grande. E banana é nojento se passar no CD, né, gente? Caralho, porra. Tem uma certa lógica, porque o leitor passa ali no buraquinho do disco, ele trava, né? Uhum. Se o risco é muito superficial, ele simplesmente pula, pode dar uma mexida na imagem, uma travada na música, alguma coisa assim, mas ele continua lendo. Então, se a pasta preenche, consegue transformar um negócio mais profundo em algo um pouquinho mais superficial, até faz sentido. Mas pode falar. O detergente, cara, ele ajudava a tirar. O detergente realmente ajuda, porque você vai pegando com a mão. Tua mão tem gordura, tem oleosidade, deixa impressão digital. O detergente tira a oleosidade, logo ele volta a funcionar, porque você limpou. E rodar o PlayStation com a tampa do leitor aberta? Ah, já fiz isso. Eu acho que no Mini não dá pra fazer isso. Eu acho que só no... Dá? Eu lembrava do grande. O grande dá, porque tem um botão pôr fácil. O dedo lá, mas você pode pôr um palito de dente e vai resolver. Eu lembro que a trava lá do botãozinho do meu PlayStation quebrou, aí o bagulho tinha que ficar abertão lá, velho, rodando o bagulho lá. Você começava ele, né, rodava tal, não sei o que, aí depois que ele tava já tudo bom assim, você só soltava e tchau, foda-se. Precisava fazer isso porque às vezes esquentava muito quente o videogame. Aí dava uma arejada, parece. Coisa que várias pessoas já me contaram e eu não acreditava, e depois um técnico que me explicou, o Yuri inclusive contava essa história, que o PlayStation dele veio 110, ele ligou no 220, saiu muita fumaça, e depois ele ligou no 110 de novo e ele tava funcionando. Eu falei, isso é impossível. Não eu tava junto quando aconteceu isso. E aí, eu fui levar uma caixa de som da escola que eu trabalhava, que era 110 pro técnico arrumar. E aí o técnico, eu levei várias vezes, ele falou, vou pôr um diodo aqui. Eu falei, o que é diodo? Ele falou, é um negocinho que você põe e se ligar na voltagem errada, que os animais estavam fazendo isso, ele vai estourar o diodo, vai sair muita fumaça e antes de queimar, as pessoas vão puxar da tomada. Antes de deixar queimar. Então isso é de propósito, esse alerta de fumaça é de propósito para não queimar. Só que você deixar além do tempo, como acontece com muita fonte de computador, vai queimar mesmo assim. E a última gambiarra que eu vou perguntar, essa não é nada a ver com videogame, com nada. Mas e o velho bombril na antena, quem já fez? Nossa senhora, muito, velho. Mas muito mesmo. Bombril também no rádio, na antena do carro também, já teve, já coloquei. Cara. Ou só o fogo no rabo, de tacar fogo no bombril e sair girando até alguém se machucar. Era da hora. Isso é da hora. Mas você sabe que você falou isso do carro, eu lembrei de uma que essa é verídica. Há muito tempo atrás eu tinha um Gol quadrado e a pastilha de freio dele tava no final, já tava pegando ferro com ferro quando você freava. Por algum motivo, quando chegou nessa parte, quando você pisava no freio, você escutava o ferro, o rádio sintonizava. Aí você tirava o pé do freio e ele voltava a funcionar. Motivo? Porque assim, acho que era magia, mas juro que aconteceu isso. Por um bom tempo. Porque antigo, essa aí é boa. Eu ligava o farol e a USB dele parava de funcionar, ele ia pro rádio. Aí o cara que viu que quando eu comprei, botaram o farol de xenon, que puxa muita energia e afetava o rádio. Quem tem farol de xenon tem que se fuder muito na vida, cara. Veio assim que eu não estou falando de você, cara. Estou fazendo uma proposta. Estou fazendo uma proposição. Uma proposição, exatamente. Pra mim, todos têm que se ferrar, porque me incomoda muito. Vamos pro tema, gente? Só uma outra gambiarra clássica, mas aí nós vamos pro tema. É povo usar rádio de carro como rádio doméstico. Liga numa fonte ali,
dentro de casa e usar. Acho que Normal. hoje já não é mais tão comum, mas Não. todo mundo já viu isso aí. Então vamos pro tema? Vambora. Eu sou o João Gui, o Poki. Eu sou o Guilherme Valota. E eu sou o Tarcísio Yamamoto. A gente vai falar de um jogo que, cara, eu não sei se é muito popular hoje em dia. Uma franquia, Não, né? Uma franquia, hoje, exatamente. Hoje em dia eu acho que não tanto, porque meio que acabou a história, né, velho? Eu não sei como é que pé que tá a história aí, mas pra mim meio que acabou. Acabou. Pô, Então não tem- enterraram o jogo, né? Fazendo um spin-off de zumbi, cara. Nossa, Ah. isso eu nem sabia que existia. Nossa. Pra mim são 10 jogos. É, só. aí, velho, não, larga a mão. Até saiu pra Game Boy, né? Saiu pra muita coisa. Game Boy? Tem Metal Gear Solid pra Game Boy, cara. Tem certeza que é pra Game Boy? Absoluta. A gente tentava emular no Nojan B. Pra E mim é pra aparecia- PSP. Não, tem pra Game Boy. Tem pra PSP, tem pra Game Boy. Ele aparecia uma menininha escrito que não conseguia emular, porque lembra que os primeiros Nojan B que a gente tinha, ele dava um pau quando a gente tentava emular Game Boy Color. Funcionava Sim. um tempinho e depois dava um pau. E esse Metal Gear só rodava no Game Boy Color. Só rodava se fosse Game Boy Color. Mas eu tenho certeza absoluta que tem. Mas não é. Não faz parte da história oficial. Não, do canon oficial. Aliás, do canon oficial, por que você disse que são 10? Porque tem do 1 ao 5. Porque são 10. Tá maluco? Não. Mas são quais 10. que são, então? Você Elenca aí. quer em ordem cronológica ou em ordem de lançamento? Eu não eu tô tenho- falando nem por mim, eu tô Não, falando eu sei, por mas é quem que tá ouvindo. Sim, eu deixei eu acho anotado, melhor- cara. Ordem cronológica, né? Cron- Do canon do jogo. Tá, então na ordem cronológica do canon do jogo, primeiro é o Metal Gear 3, chama Snake Eater. Ah, cronológico, boa. beleza. Isso, cronológico. Uhum. Na história do jogo, esse aí ele se passa em 1964. Depois vem o Metal Gear, que foi o sexto a sair ele saiu pra PSP. Não, mentira, PlayStation 2. Não, PSP, isso mesmo. É o Metal Gear Portable Ops, chama. Portable Ops. Chama só Metal Gear Solid Portable Ops. Uhum. Ele se passa em 1970. Depois foi o penúltimo a sair, que ele saiu pra PlayStation 3 e Xbox 360, que é o Metal Gear Solid Peace Walker, que na história do jogo ele se passa em 1974. Uhum. Depois, é o último jogo que ele saiu em duas partes, né? Que é o Metal Gear Solid 5, que é o Ground Zero, que ele se passa em 1975. E depois é o Metal Gear 5, o Phantom Pain, que é no caso é o último que saiu. Depois... Você tá contando esses como 2 ou como 1? Como assim? O Ground Zeroes e o Phantom Pain? Ele é um só, mas é parte 1 e parte 2, né? Senão Na seria um 11. verdade, cara, isso aí foi uma filha da putagem, porque antes de lançar o que já deixou muita gente puta com a franquia, deixou o Kojima puto, e foi antes de parar de vez que a Konami fez muita cagada. Eles lançaram o Ground Zeroes, uma parte do jogo acabada. Aí você pega o Phantom Pain com pouquíssimas mudanças, você compra ele de novo e você joga o que já tinha no Ground Zeroes. Era fazer os caras comprar uma parte do jogo para depois ser o jogo inteiro. Basicamente isso. Sim, mas eu digo, na parte de história, o Ground Zeroes é um e o Phantom Pain é outro. Tanto que, assim, na história do jogo eles têm 9 anos de diferença. Depois vem o primeiro Metal Gear, que é velho, não é, só pra constar, não é o do PlayStation 1. Chama Metal Gear só. É o do MSX2, isso. Na história do jogo ele se passa em 1995. Depois é o do PlayStation 1, que é o melhor jogo de todos. Não, mentira, falei errado. Desculpa. É o Metal Gear 2. Isso. O Solid Snake. Que na história do jogo ele se passa em 1999. Que também, esse aí também é pra... Mas antes desse aí não é o MSX. Solid Snake, né? O Solid Snake Não. começa no PlayStation mesmo. Não, o Solid Snake é o segundo jogo. Ele é o do MSX2, no caso. O Metal Gear que a gente conhece, pelo menos que foi o primeiro que eu joguei, Isso, do é PlayStation. o Metal Gear Solid. Chama, só Metal Gear Solid. Sim, mas Ele essa a história é a primeira missão do Snake ou tem outro jogo Não, com tem ele? outro.
Tem outras duas antes dele. Ah, tá. Do Solid Snake, no caso. Do Solid Snake, Tem duas antes, que é as primeiras que saíram. Que é a do Metal Gear, de 1995. Na história do jogo, esse jogo é mais antigo que eu. O jogo é mais velho que nós, ele é de 87, o jogo. Daí, depois vem o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, que é o do... Acho que é o do PS2, esse... É o do PS2, isso mesmo. Ele, na história do jogo, eles passam em 2007. Depois é o Metal Gear Solid 4, Guns of Patriot, que ele é, na história do jogo, ele é de 2014. Tá ficando confuso pra caralho isso que eu tô falando. Não, mas é um pouco confuso mesmo. Né? E por último é o Metal Gear Rise Revengeance, que ele é de 2018. É o último da história. Ele foi o 8º a sair, ele saiu pra PSP. Mas aí esse aí não é o Solid Snake, né? Não, esse na aí verdade, eu acho que é o Ninja lá, né? Como é que chama? Isso. É o Ninja lá, né? Rising que você tá falando? Não. Porque o Rising saiu pra Xbox 360. Não. O Rising é o terceiro que eu falei. Tá. É porque o Rising, cara, ele diverge um pouco do resto da franquia em jogabilidade, porque ele é um hack and slash. Né? Naquela época, Metal Gear ainda era um jogo muito bem conceituado, que vendia muito bem. E tava saindo God of War de tudo, filho. Tava saindo God of War de Castlevania, tava saindo God of War de Golden Axe. Fez sucesso, o povo tava fazendo hack and slash de tudo. E fizeram um God of War, vamos dizer assim, um hack and slash de Metal Gear. Só que diferente do God of War de Golden Axe, do God of War de Castlevania, que foi uma bosta, foi muito bom. Foi muito bom. O Metal Gear Rising é da hora pra caramba, meu. Um jogo muito bom. Cara, a história do Metal Gear inteira, desde essas histórias antigas aí, é muito boa. Tem conexão tudo. Tipo assim, se eu não me engano, o Solid Snake é clone dos primeiros lá, não é? Não é do Big Boss, mas, cara... do Big Boss, né? Você sabe que tem muito Snake, né? Tem o Naked Snake, o Liquid Snake, o Solid Snake, o Old Snake... Esse do 3, o Metal Gear Solid 3 que saiu pro PlayStation 2. Nele, quem que é? Que é o Big Boss. É o Snake, eu acho que é o Big Boss. Isso. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. É o Snake Eater. Dá uma sugestão antes que eu esqueça. Eu acho que dava pra pôr na nossa descrição essa pesquisa que o Valota fez aí com a linha do tempo. Porque aí fica menos confuso se o povo puder ler depois. E aí, eu também fiz a minha lição de casa, que é contar um pouco da história de como surgiu o jogo. Eu acho que da hora da gente falar sobre os jogos em si, vai ser bem da hora, porque eu acho que cada um de nós jogou mais um jogo diferente da franquia. Eu praticamente só joguei um, que é o Phantom Pain, o 5. Eu sei que o Valota jogou muito o primeiro e o Ter jogou o 4, né? O primeiro que você diz é o do PlayStation 1. Primeiro do PlayStation 1. Esse aí, o primeiro o que eu vi, por isso que eu acabo chamando de primeiro. Sim, não. E aí, mano, o Metal Gear é fruto da genialidade do Hideo Kojima, que é o criador. E o Kojima não tinha intenção de trabalhar com jogo, ele tinha intenção de trabalhar com cinema. Mas ele não conseguiu emprego na área de cinema, e a Konami contratou ele porque ele tinha boas ideias para roteiro. E a Konami contrata ele numa época difícil para a indústria dos jogos no Japão e nos Estados Unidos, porque teve o Crash de 73, né? Que é muito... Só tinha o Atari. Só tinha Atari, vamos dizer assim, né? Era igual falar, vamos fazer um outro tipo de banco imobiliário. Banco imobiliário, só tinha Atari. Não tinha videogame, vários tipos, várias marcas. E como a Atari já estava há muito tempo no mercado, acabou que ficou fácil programar para Atari. Então saía muito jogo bosta, muita gente querendo pegar carona no sucesso de algum filme e o jogo não tinha nada a ver, como foi o caso do ET, que enterrou literalmente a Atari, né? Porque teve o caso lá dos cartuchos enterrados. E então, cara, ninguém mais comprava nada relacionado a videogame depois do Crash. E quem queria fazer um dinheiro nessa área, fizeram alguns computadores pessoais que eram voltados para jovens. O computador voltado para jovem vai ter jogo pra caralho e é um videogame disfarçado. Como foi o caso do Amiga PC, do Commodore e do MSX.
o MSX ele era interessante porque ele era só um projeto. Então, quem produziu o MSX no Brasil foi a Gradiente, por exemplo. Você tinha a licença, a patente, mas você não tinha uma fábrica MSX, como tem a Nintendo e tal, que faz o próprio console ou o próprio computador. Você tinha empresas parceiras que produziam. Já tentou-se fazer isso com o Philips CDI mesmo, ou com o... foi com o Philips CDI, que na época era para várias pessoas produzirem. Também teve um que a Sharp fez, mas agora não vou lembrar. E aí, o Kojima é contratado nessa época. E a cabeça do cara não era uma cabeça de programador. Então ele queria fazer uma puta história com muitos recursos, e os programadores falavam, isso aqui não é possível. E o Kojima ficava naquele braço de ferro, não, é possível sim. E os caras, não é possível. No fim das contas, os dois lados estavam certos, porque o Kojima fez os caras irem mais além no quesito programação, e ele teve que aprender um pouco também a limitar o projeto dele, porque afinal de contas ele não estava tratando de cinema. Mas Metal Gear pro MSX2 foi o primeiro jogo que tinha uma lógica totalmente diferente dos Space Invaders da vida da época, onde você controlava uma nave ou um personagem, tinha munição, e a ideia era eliminar, né, ser power e quebrando tudo que estava na frente e vencendo os inimigos. A ideia era você ter uma quantidade de recursos limitados e ir se escondendo e usando os recursos do cenário e outros recursos de forma inteligente para conseguir superar as missões, porque se você fosse num tiro, bomba e porrada, você não ia conseguir. E aí saiu, quando o Nintendinho veio, fez sucesso, saiu uma versão muito podada pro Nintendinho, que não fez sucesso. Por isso que muita gente foi conhecer o Metal Gear só no PS1, quando você tinha um console caseiro que tinha poder para rodar tudo que o Kojima pretendia criar. Só a título de curiosidade, já estou encerrando a história, mas 2 curiosidades. A primeira é que isso também aconteceu com Castlevania. Primeiro saiu pro MSX2 e depois portaram pro Nintendinho, mas ele ficou bem mais limitado. Até fez sucesso porque era um jogo de plataforma. Mas só foi ter algo comparado com o jogo da MSX quando fizeram Castlevania pro PC Engine, que era 8 bits, mas rodava CD. Então você já podia colocar uma trilha sonora mais elaborada, o jogo ficar mais foda. E tem um jogo que chama Snatcher. O MSX era muito foda em relação à mídia, porque você podia colocar cartucho de expansão de memória, você colocava na frente da CPU não, do gabinete dele, como se fosse um slot de videogame. Você podia colocar disquete e o negócio mais foda do MSX. Você rodava jogo com fita cassete, fita de áudio. Você tinha um leitor de fita cassete, você dava o play, ele lia a fita cassete, codificava o jogo, e aí você conseguia jogar. Tem vídeo na internet dos caras pondo fita cassete de MSX num aparelho de música. E dá uns sinais muito parecido com o sinal de modem antigo, que através do sinal de áudio, ele tá mandando não sei se um código binário ou algo mais primordial, ainda parecido com som de telégrafo, para o computador decodificar, entender a programação e reproduzir o jogo na tela. Então ele rodava, era um negócio multimídia lá nos anos 70. Era fantástico. 70? E aí foi feito. Porque o Crash do Atari foi 73, né? Sim, mas o MSX é mais novo. O MSX é de 83, se eu não me engano. O primeiro. 2, não é? Não, o 2 é de. O 2 é de 86. Ah, tá. Nossa, então esse Crash se bem que veio o Amiga, veio outros PCs antes, ele era só mais o MSX é de 83, isso mesmo. E mas mesmo assim, né? Um negócio multimídia lá, você só foi pensar num negócio que lia DVD, CD, pendrive na época do Play 2 depois, então era muito foda. Já que você falou a ponto de curiosidade, olha a diferença do MSX 1 pro 2. É assim, além de tudo, é cor. Porque o MSX1, ele tinha 16 cores. O MSX2 tinha 512 cores já. É muito diferente isso, cara.
Evoluiu Agora que você falou bastante. cor, eu achei que ele era comercializado em cores diferentes. Mas Não, cor, que paleta ele de é cor. capaz de... Paleta de cor, né? Que Paleta ele de era cor. capaz de... Isso. Ah, desculpa. Paleta de cor. Gente, eu estou querendo. E aí, cara, tem um jogo do Kojima também pra MSX que eu falo, ou vocês que são formados em computador me ajudam a emular, ou vocês que manjam de inglês vêm jogar comigo, porque eu só consegui fazer funcionar a versão do Sega CD, que é um jogo que chama Snatcher. O Snatcher não saiu para MSX em cartucho, nem em fita cassete, porque, cara, ele é um jogo de história, igual esses que reviveram agora, que você vai escolhendo o destino do personagem e ele vai mostrando os desenhos ou as animações na tela do que vai acontecendo. E tem uma história foda, cara. Se você falar filme bom dos anos 80, ou vai ser um filme que trata de brucutu, ou como Exterminador, que tem uns ciborgues do futuro, ou tipo Rock, que o 007, que o pano de fundo é a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Esse jogo tem tudo isso. E você vai escolhendo a história dos personagens. E só que ele era numa porrada de disquete, porque o jogo era longo. Eu só consegui emular MSX em jogo que é uma mídia só. Eu não consigo fazer o emulador do MSX entender a troca dos disquetes. A versão do MSX conseguiram hackear e traduzir para o português. A do Sega CD eu consegui emular, mas só tem em inglês. Eu sou doente para jogar esse jogo. Então aí já fica o convite. O dia que vocês quiserem aí, eu já tenho até o jogo jogável aqui. Mas Vou me ajudar a emular. O Kojima, ele realmente, eu acho que ele mudou tudo aí, esses bagulho de videogame aí. Embora já existisse boas histórias de videogame, mas o jeito que foi, do jeito que ele passou isso pra tela, eu acho que foi meio que inovação. Principalmente com o Metal Gear Solid, né? Que o que eu conheço, quando eu comecei a saber de Metal Gear Solid foi no PlayStation 1. Antes eu não tinha nem ideia que era isso. Mas no começo do jogo, cara, você já fica mó ligadão, você já fica assim, porque ele tem toda aquela parte cinematográfica logo no começo. Tipo, você vai, começa o jogo e já tem aquele bagulho dele entrando, dele conversando, tal, não sei, que é aquele suspense total. Porra, não tem como você não querer jogar isso, velho. Você já fica ali querendo já saber tudo que você tem que fazer e tal. Mano, eu acho que isso aí ele meio que inovou demais, mano, nos jogos. Você sabe que aquelas telas fodásticas, onde aparece a cara de duas pessoas, uma em cada canto da tela, se comunicando e tal, dá a impressão de uma missão futurista, aquilo já tinha no MSX. Aquele é clássico deles, né? Aquele é clássico do Metal Gear. Nos mais recentes, eu acho que no 4 tem, no 5 que eu me lembro não tem. No 4 tem. No 4 No tem. 5 eu acho que não tem, cara, a não ser que eu esteja muito enganado. No 4 tem. Só uma dúvida. Você fala assim, Metal Gear pra você, o que você pensa que é o Metal Gear? Metal Gear é um canhão que Não perguntei pra você, perguntei pro Tarcísio. Pra mim, é a arma, não é a arma lá do Cara, 1 lá? Pra mim, o Metal Gear, o que eu pensava que era o Metal Gear, eu achava que era o robô. É o que eu acho. Pra mim era o... Não, mas é o pô que tá certo. Na verdade, não é uma arma, é um míssil. É um tanque que dispara míssil de qualquer lugar, basicamente. Ah, pode Essa crer. que era a missão deles, era destruir o Metal Gear, no caso. Mas aí acabou virando o nome da franquia da toda. franquia, exatamente. Mas pra mim, de verdade, Metal Gear pra mim era o robô mesmo. Ah, pra mim era, pô. Até hoje pra mim é que faz muito tempo que eu não jogo. Nossa, eu queria muito voltar a jogar. Zelda que não tem a Zelda. Exatamente. Fê, quanto tempo as pessoas não ficaram chamando o Snake de Metal Gear? Ah, mano, tá louco. Então caramba, Metal Gear vai morrer ali, Metal mano. Gear. Mas isso é que nem Ataque das Corujas no Street Fighter, Buga Vai, Buga Vem, Sonic Vu. A gente não tinha acesso, né? Agora a jogabilidade também do Metal Gear Solid 1, porque, cara, muita coisa a gente vai falar aqui, eu acho que vai muito falar do do Gear Solid 1 lá do PlayStation, cara. Do PlayStation. Foi o jogo que, tipo assim, não tinha um jogo igual a esse, cara. Não tinha. Não adianta que não tinha. Detalhes que você precisava se atentar,
coisa que você precisava prestar atenção. Tinha coisa que você nunca que você ia conseguir passar sem saber ler em algum lugar, você tá ligado? Então, tipo assim, muita coisa que a gente vai falar, eu acho que vai ser desse Metal Gear Solid. E, porra, foi um jogo que, pra mim, Cara, acho que revolucionou muito a indústria dos jogos aí. arrisco falar que pra mim deve estar pelo menos no top 5 dos melhores jogos do PlayStation 1. Ah, eu arrisco E olha também. que, Eu aposto nisso aí também, cara. e olha que tem jogo bom no PlayStation 1, hein? Exatamente. Eu acho que é porque eu joguei por mais tempo, mas pra mim o PlayStation 1 é o console que tem os melhores jogos, ganhando até do Super Nintendo, cara. Eu também acho, pô. Eu também acho. Ah, mano, foi, Muito bom, viu? foi Não, um videogame que, mano, trouxe muita coisa top, velho. Muita franquia que a gente conhece hoje veio do PlayStation 1, cara. Sim. Muita franquia. Tipo assim, ó, vou falar de um que já era sucesso, mas o PlayStation 1 foi e decretou mesmo, que é o Mega Man, velho. Mega Man já era, a gente já jogava muito nos Super Nintendo, Nintendinho, mas ô louco, a hora que chegou o X lá no PlayStation 1, cara, que é isso, mano? Muito bom. Isso tem desde o Super Nintendo, né? O X4 é do Play 1. É, o Sim, X, mas mesmo X4. assim. Mas você vê que curioso, o Play 1 levantou a bola pra ser cortado, o Play 2 enterrou a franquia, né? Porque os Mega Man do Play 2 são bem ruizinhos. É porque eles tentaram usar a plataforma 3D. E não é, cara. Não dá pra. É. Mas eu vou dizer uma para dar coisa, certo. até pegando gancho nisso que você falou. Não sei dizer se o Play 1 tem jogos melhores que o Super Nintendo. Acho que é uma briga boa, mas uma coisa é fato. Ele é mais relevante para ditar os padrões de jogos na atualidade, simplesmente porque ele inaugura o 3D, né? Eu e acho hoje que o padrão é 3D. Não, eu acho que a questão não é nem essa. A questão é que o Play 1 começou a fazer uma coisa que o Super Nintendo não conseguia fazer, talvez pelo público, não tenho certeza, mas é contar história. É, exato. Antes não tinha tanta história, se você for ver, porque assim, você pensa assim, qual que é o jogo clássico do Super Nintendo? O mais clássico de todos, do Super Nintendo? Mario. É o Mario, exatamente. Qual que é a porcaria da história do Mario? Bobagem de sempre. Princesa raptada pelo Bowser, mas tem que salvar. Você não tem história. Aí você vai pensar. Você pensa num Resident Evil. Porra, você pensa num Silent Hill. Exato. Aí você pode falar, não, o Super Nintendo tinha o Zelda, tinha o Final Fantasy. E o Zelda começou basicamente igual o Mario também. Princesa foi lá e tinha que salvar a princesa. No Japão e nos Estados Unidos, onde o povo tinha mais acesso aos cartuchos originais, até pode ser que eles tenham mais nostalgia de histórias contadas no Super Nintendo. Agora, aposto que nós todos aqui só jogamos Chrono Trigger no emulador, porque ninguém tinha o cartucho que salvava aqui. Não, eu joguei só no emulador. E aí nós não falamos, só um parênteses fudido aqui, de uma grande gambiarra, que cartucho pirata que não salvava, a gente mantinha o videogame ligado, às vezes punha alguma coisa pra cobrir, pra mãe não chegar lá e falar, opa, tá ligado, vou desligar. Aquele adaptador de fita pirata do 64 que estragava o videogame e as fitas do 64 não salvava. Isso eu não passei muito porque eu não tinha Nintendo, então... Ela não tinha também Super Nintendo, eu jogava na casa dos outros. Eu também jogava na casa do meu primo, um salve pro Luiz Ângelo. Mas essa é a importância do Metal Gear, e tá aí uma dica para todos os produtores de cinema que assistem nosso canal, né? A quantidade é enorme. Tá aí, se quer uma história boa para você adaptar. Nossa, velho, pensa nisso, cara. Procura aí, mas eu ouvi falar qualquer coisa de adaptação de Metal Gear. Caraca, mano, ia ser muito top. Dá uma procurada aí. Muito bom, cara. A única... Eu lembro certinho que, tipo assim, eu joguei o 1 e aí depois o 2 já era pro PlayStation 2, eu não tive. Mano, eu queria morrer, cara. Queria muito jogar essa porra. E eu vi na apresentação lá, né, dos caras jogando, e já tava aquele bagulho muito louco de cinema e tal, né? Falei, nossa, mano, mas e se surgisse um filme, caracas, bicho do céu, ia ser muito bom a história, velho. Pô, não tem como não falar que a gente não sofreu muito com isso aí, cara.
Eu não sei se foi o Valota ou o Yuri, que a gente tava numa locadora e tinha uns caras jogando Cavaleiros do Zodíaco do Play 2. E eles lá, primeiro jogo deles, né? Um gráfico bom e tal, saindo na porrada. Não sei se foi o Valota ou o Yuri que falou: vem aqui que você vai ficar doente. A hora que eu bati o olho na tela, meu, se passasse um traficante de órgãos ali e oferecesse um Play 2 pelo meu rim, mas na hora, sem pensar duas vezes. A gente realmente passou muito isso, né, por não ter o console que a gente queria pra jogar. Cara, realmente existe alguma coisa falando sobre. Pelo que eu vi, é uma série. É uma série ou um filme? Cara, é um filme, é filme. Cara, Só que eu acho que já foi. Porque assim, a notícia tava escrita assim, não, previsão de estreia pra 2022. Ia sair no Disney Plus. Ah, a cara, Disney tá cortando bastante coisa. Seria uma história. É que é foda, né, apostar nisso aí, mano. Sim, pode ser que o The Last of Us, né, venha dar um pouco mais de confiança nos caras, mas a história do Metal Gear Solid é muito boa, cara. Tipo, dá até pra fazer, tipo, se você for pensar em termos, né, de dinheiro, de ganhar dinheiro, dá pra fazer a história, né, falando na história principal do Solid Snake, e ainda dá pra meter os spin-off lá do Big Boss e tal, contando as histórias. Véi, tem muita coisa pra fazer, ia ser muito bom, só que é difícil, né, porque vai exigir muito investimento aí, né. E tem até o ator já, tá? Ah, é? Quem que é? É o conhecido? Oscar Isaac. Ele fez Duna, ele fez Star Wars também, não fez? Ele fez o Cavaleiro da Lua Cavaleiro também. da Lua. Isso, Cavaleiro da Lua. É esse aí mesmo. Ele é bom, mano. Ele é bem bom. Nossa, ele ia ser Eu quero fazer bom. uma observação bem rápida e depois pedir o Putar contar um negócio pra gente. A minha observação é que tem um remake do Metal Gear 1 pra GameCube. Eu tenho esse remake ali no cartão de memória que eu jogo, só que GameCube, assim, Resident Evil 1 teve um remake muito bom, e depois tem os remakes do 2 e do 3, que são, é uma melhora nos gráficos ali, com alguns filtros e tal, e é o mesmo jogo. Eu não sei em qual dessas duas situações o Metal Gear pro GameCube se enquadra. Mas o dia que vocês quiserem vir jogar e relembrar Metal Gear... Eu posso falar porque eu já joguei. Eu tenho o emulador no meu notebook. E eu tenho o controle de PlayStation pro notebook. Boa e velha gambiarra, né? E eu quis jogar Metal Gear e eu peguei o do GameCube por causa dos gráficos. É igual o do Play 1. Não muda nada, mas a imagem é muito melhor. Ah, melhor. Essa é a... Sim, é melhor, pô. Se essa foi a sua dúvida, sim, se mudava a história, mudava alguma coisa, a jogabilidade, não. Eu sabia que não mudava, mas ele é um remake ou é tipo aquilo lá que você consegue fazer hoje em emulador, que eu pego um jogo antigo, tá com os filtros e melhoro muito a imagem? Não, é que assim, se você comparar o do Play 1, na época a gente falava, meu Deus, isso é perfeito. Os caras tudo com a cabeça quadrada lá. Cabeça quadrada, pixelizada, você ia jogar um Wing Eleven lá, os bonecos são todos iguais. O olho do Snake era 2 quadrados mais apagadinho assim. Isso, exatamente. Não, eu não sei se é um eu acho que é um remake, sim. Foi refeito a arte, tudo. Pô, ia convidar vocês pra vir aqui jogar no GameCube, agora você já estragou. Por quê? Porque eu joguei, ué. Eu conheço a história, eu conheço o jogo. Eu jogo de novo, sem problema. Vem. Pô, a reunião do podcast que a gente já ia fazer pode ser aqui em casa. Traz umas brejas e a gente joga Metal Gear. Podemos. Então, a pergunta que eu ia fazer, meio pra gente fechar sobre isso, era o que vocês achariam de uma adaptação do Metal Gear pro... Cara, eu acho que já tem tudo pra fazer isso. A gente tem história, a gente tem ator, aí você já falou que já tem ator. E a gente tem até já o diretor, mano. Dá pra pôr o Kojima pra fazer essa porra tudo aí. Pelo menos ele acompanhar, porque sem ele não dá pra fazer, cara. Tem que ter a identidade dele. Tem que ter a identidade dele lá. O último jogo dele não foi tão bom. E o último jogo dele foi aquele... Eu não sei como é que chama isso. Tem várias plataformas onde você faz isso, mas o nome eu não sei. Que as pessoas vão contribuindo... E aí chega numa meta, o cara começa a produzir, e essas pessoas que contribuíram primeiro têm uma vantagem e ganham o jogo. Financiamento coletivo. Foi por financiamento coletivo. O último jogo dele parece que não foi tão bom. Não joguei pra falar, mas vi algumas pessoas falando, pô, mas
Kojima fez tanto suspense pra esperar um jogo do Kojima e sair um jogo de carteiro, que é o que o povo fala. Não sei mas, se é, não vou criticar. mas também é aquilo, tem que entender que ele não tá mais na Konami, né, cara? É, exatamente, cara. E aí, cara, até as tretas por direitos autorais do Kojima, Konami, por muito tempo chamaram o PlayStation 4 de PlayStation 3 Remake, porque tudo que era jogo bom do PlayStation 3 saiu pro PlayStation 4 de novo, exceto que deu algum problema de direitos, que foi o caso do Metal Gear 4, que todo mundo fala que é um jogo muito bom, mas principalmente no Brasil, o PlayStation 3 não foi tão comercializado assim, o Xbox foi muito maior, tinha a questão da pirataria, e pouca gente jogou. Então eu tô curioso e pedir pro Tar fazer uma review aí, contar um pouco do enredo do jogo, pra mim e pra mais gente que não teve acesso ao PS3 aí a Cara, eu respeito. não lembro muito, mas Tipo, ele tá. É o Solid Snake, mas ele já tá meio velhão, Fim de assim. carreira. Porque. Não é porque passou muito tempo, mas é que o Solid Snake tem esse problema de. Ele Eu é não um lembro clone, por né? quê. Ele é Por um ele clone. ser clone e ter várias outras bagaças lá, não sei, não lembro. Ele envelheceu rápido e o Liquid Snake também ia acontecer a mesma coisa. E aí ele tá meio velhão. E, tipo, mas obviamente muito mais experiente. Só que aí tá lidando com. Opa. Tem umas máquinas muito loucas lá também que eles têm que lidar, tá ligado? Eu não lembro direito a história, mas tem. Como é que chama lá o cara que ajuda ele, o Otacon? Não lembro muito bem, mas tem os caras lá, a Meryl, né? Aham. Tem todos esses caras lá que agora. Agora ela faz parte de um grupo do Foxhound lá, sei lá. A Foxhound é o grupo dele, a Foxhound. Então. É da hora, mano. E o Liquid, ó, pra você ver, o Liquid foi um vilão tão foda, velho. Tão bom. Que, tipo assim, os caras mencionam ele direto no 4. E olha o tempo que passou, né, segundo a cronologia. Sim, sim. Ele também. Porque ele é um clone, né? Na real. Mas, Os dois são clones da mesma época, tá ligado? Os dois É muito louco a história, você é louco, mano. Então, Agora lembrando. Só eu aqui joguei o Metal Gear 5. Qual é o 5? Da Phantom onde isso? Pain. De qual console Phantom isso aí? Pain? Não, Metal Gear 5 que você diz 360. Metal Gear 5 que você diz é o Phantom Pain? O último? É. Eu não lembro se eu cheguei a jogar esse. Eu não joguei. Ele saiu ali, ele foi igual ao GTA V, que ele já saiu ali para 2 gerações. Ele saiu pro PS4, PS3 e 360. Mas é o Solid Snake? E saiu para PC. Não, é o Big Boss. Ah, tá, porque o 4, se eu não me engano, o Solid Snake já vai de base já. Cara, esse jogo... o 4 é o penúltimo da trilogia, da sequência, Otar. Então. Esse jogo, muita gente torceu o nariz por causa do Ground Zeroes. Que eles, tipo, Ground Zeroes é um jogo capado, curto, não tem 5 horas de campanha. Você pagava o preço cheio do jogo e a história era pra ser uma parte do Phantom Pain. Sabe, as coisas não é porque passou 9 anos entre um e outro, todo mundo entende como um spin-off vendido com preço de jogo cheio antes do jogo oficial, porque tava no hype. Então, quando saiu o Phantom Pain, todo mundo torceu o nariz pra esse jogo e muita gente já começou a olhar torto. Cara, mas quem não jogou, eu já vi esse jogo promoção R$25 na Steam. Ele tem pra PC, na Store do PS4, PS5 também deve estar barato. Meu, joga. Joga porque é foda. Já começa com o Big Boss todo fudido no hospital, ele perdeu um olho, perdeu um braço. Aí começa a tocar aquela música que vocês devem conhecer do Nirvana, que ficou famosa, The Man Who Showed the World, que eu descobri nesse jogo que não é do Nirvana, é do David Bowie, que é uma versão adaptada do David Bowie. Já começa trilha sonora fudida, ele tendo um ataque cardíaco, porque ele descobre que perdeu uma mão e perdeu um olho. Aí o hospital explode, começa a pegar fogo e ele todo fudido na cama. Ele só consegue se rastejar. Você tem que fugir no puro stealth do hospital, se rastejando. E isso é só o começo da história. Esse jogo é muito foda, muito foda. Um mapa gigantesco, praticamente mundo aberto. Metal Gear de mundo aberto, cara. Nossa, muito foda. Muito, muito foda. Da hora. Mas aí acaba perdendo um pouco
da essência do Metal Gear, se você for parar pra pensar, se ele é de mundo cara, aberto. mas você quer... Não, é praticamente mundo aberto. Ele não é um jogo de mundo aberto, é que ele tem um mapa muito grande, muita coisa pra explorar, muita coisa pra fazer, missão secundária. Ele não é classificado como mundo aberto. Mas Perde um pouco aquele bagulho, né? Do cara querer fazer a missão o quanto antes, né, mano? Que é Sim. Metal Gear Solid é meio que isso. Sim. Cara, mas ele expande demais aquela coisa que você elogiou no Zelda também, que sempre teve no Metal Gear, mas eu acho que o 5 é o ápice disso. De você poder fazer uma coisa de várias formas possíveis e fugir do convencional. Legal. É muito foda. E, tipo, se os caras fugir da essência, mas fizer bem feito, eu acho que não é isso que vai difamar a série. Porque ninguém fala mal do Rising, ninguém fala que é um mau jogo, e ele é hack and slash, ele nem é stealth. É sair dando porrada, é tudo que o Metal Gear no princípio não era pra fazer. Então, espada gigante, você pula em cima de um trem em movimento e sai arrebentando todo mundo. Então, aí não é bem a essência do Metal Gear, vamos ser realistas. O jogo pode ser bom, não tô falando que é ruim, mas não é a essência do Metal Gear, né? Não, que já é outro personagem já, né? É que eu tô querendo dizer assim, nas críticas, eu acho que você pegar o Phantom Pain, ele tem nota muito mais baixa que o Rising. E eu acho, tô supondo. E de ver review, assim, ver os canais fazendo review. E o Phantom Pain, ele mantém muito mais coisa da essência. Pô, você tem que escapar de um hospital todo fodido no stealth logo no começo do jogo. E o outro, você começa o jogo destruindo uma cidade inteira, matando todo mundo que tá lá, na espadada. E então não é necessariamente perder a essência que fez o jogo ter nota inferior. Sim. O que fez o jogo ter nota inferior foi a sacanagem da Konami, basicamente é isso. Sim. Mas, gente, vamos torcer pra sair um filme bom, Metal Gear. Nossa. Não acho que vai reviver a franquia, porque o que a gente vai descobrir numa próxima série aí é se acabou a história ou se vai ser tipo Missão Impossível, que dá pra sempre inventar coisa nova e o Tom Cruise carregar o filme nas costas. Cara, Kojima não volta pra Konami. Se for ver os rolos, ele não volta. O que pode acontecer de reviver a franquia tanto em reboot, muito mais no futuro, como de jogo novo, explorando a ideia do Metal Gear, é se a Konami tiver ruim das pernas, como de fato ela tá, e vir algum estúdio muito maior, sei lá, Microsoft, Santa Mônica, a Warner, e falar, ó, você quer tanto pelos direitos do Metal Gear? Compra de um lado os direitos do Metal Gear e vai do outro e contrata o Kojima. Aí é possível a franquia voltar. Tem que ver de quem que é os direitos do Metal Gear, né? Da Konami, por isso que o Kojima não pode continuar. Por conta dele, fora da Konami. Mas ainda assim tem que ver se teria história, porque uma hora acaba ficando meio... eu acho que é difícil arrumar história, só se, tipo, sei lá, né, não consigo pensar, não. Porque dá até pra inventar, tipo, os caras trabalhavam com essas porra de clone aí, né, velho? Então, assim, Sim, dá pra meter esse louco. Vai ter algum outro Snake. Então, assim, alguém tem algum motivo pra não dar 10 pra Metal Gear? Porque a experiência que teve, né? Porque ninguém jogou tudo. Não tem como, Metal cara. Gear é 10. Não tem Metal como. Gear é 10. Não. Eu não tive experiência, nunca nem vi ninguém jogando Portable Ops, por exemplo, mas a experiência que eu tive é 10. Cara, não tem... É que, assim, não vamos nem entrar nesses pontos técnicos, que eu acho que a gente até já falou sobre isso em outro episódio, mas o tanto que os caras foram gênios desenvolvendo o Metal Gear do PlayStation 1, a jogabilidade, o que eles conseguiram fazer, a questão de você... Não sei, você tem que mirar, aí teu personagem tá tenso, você precisa fumar um cigarro, você... várias coisinhas, cara. Tem que mudar o controle pra você enfrentar o cara que lê teus pensamentos. Não, cara, isso é coisa de gênero. Eu não lembro. Não tem como... Metal Gear Solid, perdão, do PS1, é movimentação tanque? Movimentação... O que é uma movimentação tanque? Igual Resident Evil 1. 2. Sim. Que é...
a câmera isométrica? Não sei com relação à câmera, mas você tem. Você vira pro lado, quando você aperta pro lado, o personagem então não. rotaciona e pra frente e pra trás. Não. Não é assim. Você vai você puxa pro lado, ele anda pro lado mesmo. Ele não tem que virar o personagem inteiro. Ah, entendi o que você quer dizer como movimentação tanque. Não é. Que eu me lembre, não. Posso estar enganado, mas eu lembro de não ser assim, não. Pô, você tem que controlar o míssil, velho. Não, Verdade, o míssil. Aquele jogo é sensacional. Nota 10. Cara. Não tem como, cara. Não tem nem o que falar. É muito detalhe que, tipo assim, é muito detalhe que você tem que ficar ligadão ali que... E os chefes também, você consegue matar eles do jeito que você quisesse lá. Tinha uns lá que eu lembro que dava pra meter umas gambiarras lá pra matar os caras. Sim, tinha que você tinha as opções de resistir à tortura ou não. Tinha o que você tinha que ficar dando volta no negócio. Tinha um macete pra você ver a moça fazendo... A Mary fazendo exercício de calcinha. Ah, verdade. Nossa, tinha muita coisa. E se você ficasse olhando pra ela, muito tempo ela ficava te xingando, ela ficava brava. É muito bom, é muito detalhe bom, velho. No Metal Gear, quando você encontra alguns chefes, também tem aquela opção que trava a tela e aparece algumas opções do que fazer, não tem? Ou eu tô viajando? Eu acho que você tá viajando, eu não lembro de ter isso. Não tem, não. No 1 eu não lembro de... do Play 1 eu não lembro de ter isso aí, não. Outra coisa muito bacana, velho, que eu lembrei agora, que tipo assim, quando você tá perto do plot, que você faz as ligações lá, você liga pra certas pessoas assim, e as pessoas não te atendem, tá ligado? Porque os caras já estão agindo, tipo o Liquid, né? O Liquid tá agindo ali, e antes você ligava, os caras atendiam e tal. E se você conseguir, tipo, se você decorar a frequência dos caras e você ligar antes, os caras atendem, mano. Só que, tipo assim, não conhece, tá ligado? Então, mano, é muito completo o bagulho. É muito detalhe, né? É muito detalhe, cara. Então, nota 10? Nota 10, então, pra essa... Nota 10, fechou o rolê. Paradona então? aqui. É isso, turma? Beleza? Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Abração, se inscrevam no canal e valeu! Valeu!